Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o já tradicional Retrovisor Autopapo, onde vamos comentar as notícias da semana que foram destaque no autopapo.com.br. Boris Feldman aqui ao meu lado. Boa tarde, Boris. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a turma que está nos prestigiando. Vamos às notícias. Essa semana foi até movimentada. A gente começa com o seu artigo, Boris, do carro elétrico, prós e contras. Ixi, isso deu pano para manga. Porque tem gente que defende, tem gente que critica. Basicamente, o carro elétrico, na minha opinião, é inevitável. Mas é cheio de prós e contras. O pró é que ele não polui onde ele anda, onde gera energia, às vezes é poluente. Você sabe como é que é gerada energia elétrica para recarregar as baterias lá na China? Em usinas de carvão. Acredite, imagina o quanto que não polui essas usinas. Mas, além dele não poluir, a eficiência dele é muito maior. Esse motor a combustão que nós temos aí, que já devia estar no museu há muito tempo, tem uma eficiência quase nenhuma, 30%. Quer dizer, você põe um litro de gasolina, só 30% da energia contida naquele litro vai para as rodas. No caso do motor elétrico, mais que 90% da energia que você põe é transformada em movimento no carro. Então, tem uma quantidade de prós e contras. Entra lá no Autopapo, dá uma olhada no artigo que eu escrevi nesse fim de semana. Tá bem legal. Você ainda também fala do projeto da Nissan, que está sendo desenvolvido aqui até em parceria com a Unicamp, sobre a possibilidade de, no futuro, o carro elétrico ser movido a etanol. Essa é uma grande solução que no mundo inteiro, quando fala carro elétrico, a bateria, porque a bateria é cara, a bateria não tem autonomia, a bateria é isso, a bateria é aquilo. Quem te disse que tem que ter bateria para o carro elétrico? Não precisa. Basta você botar etanol no tanque. Do etanol você tira o hidrogênio é enviado para a fuel cell, célula combustível, e dali o hidrogênio em contato com o oxigênio gera energia elétrica. Então, esse carro, ele gera a própria energia elétrica. E o que é mais interessante, em vez do hidrogênio, que é como estão fazendo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil você está desenvolvendo, a Unicamp junto com a Nissan, estão desenvolvendo um sistema para tirar o hidrogênio do etanol. Etanol tem em todos os postos do Brasil. Então, você vai ter um carro elétrico que funciona como? Encostando no posto e abastecendo com álcool. Seguindo o nosso retrovisor, fizemos uma matéria muito legal uma matéria de serviço sobre catalisador, que ele pode ter a vida longa, desde que tenham alguns cuidados sejam tomados. Você usar combustível adulterado, bater o carro, bater o fundo do carro, isso tudo pode diminuir a vida útil do catalisador. E tem muito picareta aí que quer tirar o catalisador antes da hora e soldar um cano no lugar, colocar... Catalisador é para reduzir o nível de emissões. Você tem óxido de nitrogênio, você tem monóxido de carbono, você tem hidrocarbonetos. O catalisador tem materiais nobres, tem platina, ródio e outros materiais nobres caros, que a hora que esses gases passam, esses materiais nobres neutralizam a toxicidade desses materiais. O catalisador é importantíssimo. Sem ele, nós vamos estar respirando muito pior por aí. Agora, o catalisador tem garantia de 5 anos ou 80 mil quilômetros. Garantia, mas ele pode durar muito mais do que isso. Quando ele chega nesses 80 mil quilômetros ou 5 anos, tem oficina que fala, tem que trocar, doutor, por isso, por aquilo. E aí você fala, mas quanto que é o novo? É 500, 600 reais? Não, nem pensa. Eu tenho uma solução por 50 reais e põe um cano no lugar do catalisador.
Dá para aceitar uma picaretagem dessa? É o que você falou, o catalisador tem metais nobres, então tem muita gente que mal intencionada que quer tirar o seu catalisador antes da hora para revender, né, para reciclar, para tirar esses metais nobres. Ele é valioso no mercado de ferro velho por causa dos metais nobres. E outra coisa, o fato dele ser garantido por 80 mil quilômetros não quer dizer que ele vai acabar por aí, não. Ele pode durar 100, 150, 200 mil, desde que, como disse o Felipe, se você não usar combustível adulterado, às vezes você bate o carro e quebra o catalisador, fazer pegar no tranco. Se o carro não pegar logo no tranco, vai combustível líquido para o catalisador e era uma vez o catalisador. Falando em manutenção, falamos dos catalisadores, dos cuidados, agora falamos de recall. Mais um projeto de lei que quer tornar obrigatória a apresentação de comprovante de quitação de recall. Vai constar lá no documento. Dá até preguiça. Sabe por que dá preguiça? Já se tentou 2, 3 vezes isso daí. Vamos obrigar o dono do carro chamado por recall a levá-lo lá. Se não tiver registrado, ele não pode vender o carro. Aí foi uma briga geral e ninguém aceitou. Aí o Denatran, na época um diretor muito competente que tinha lá, por incrível que pareça, o Alfredo Pérez da Silva, falou, então vamos pelo menos registrar no documento, carro sujeito a recall não realizado. Pois nem isso o Alfredo conseguiu, porque a montadora não sabe informar para o Denatran, não tem acesso, uma confusão, nem isso se conseguiu. Pelo menos coloca no documento. O cara que está comprando o carro sabe, olha, tem um recall que não foi feito. Vamos ver o que é isso, isso é segurança. Aqui no Brasil, ninguém preocupa com segurança. É o que você falou. Você vê, por exemplo, o recall que a gente já falou 500 vezes aqui dos airbags. As pessoas podem se ferir, morrer e mesmo assim não levam o carro para fazer um reparo gratuito. Algo que não vai custar nada e que vai deixar ela incrementar a segurança. Você provavelmente está andando num carro que, se bater, se tiver um impacto frontal, vai voar estilhaço de aço no seu peito a quase 300 km por hora. Estou falando isso, sabe por quê? Sabe quantos carros tem no Brasil com esse airbag da Takata? 3.500.000. Sabe quantos foram levados para o recall? 1,5 milhão e olhe lá. Ou seja, tem mais de 2 milhões de carros rodando no Brasil com airbag da Takata, que se bater, em vez de proteger, fere ou mata. É isso. No autopapo.com.br temos diversas matérias sobre os carros convocados para recall. São várias marcas, não está restrito a apenas uma, são várias, quase todas eu acho, estão envolvidas de alguma forma nesse recall da Takata. Que aliás quebrou. Sabe quantos carros foram envolvidos nesse recall no mundo inteiro? Mais de 100 milhões. Sabe quantos mortos? 24 pessoas já morreram por causa do airbag da Takata. E você está aí, nos ouvindo falar e não leva seu carro para fazer o recall. Puxão de orelha. E outro puxão de orelha, você que leva multa e para não ficar com o ponto lá no formulário, no prontuário, pede para alguém, a carteira de alguém para colocar, deixa eu colocar meus pontos na sua carteira, a minha está quase estourando. Crime. Mentir no formulário de identificação do condutor infrator é crime. É falsidade ideológica sujeita a 1 a 5 anos de chilindró, cana e mais a multa, tá bom? Lá no Rio Grande do Sul, sabia dessa, Felipe? Um juiz lá acabou de confirmar a condenação de um dono de um carro que botou, sabe quem, para assinar o documento? A sogra. E durma-se com uma sogra dessa, hein? Cuidado. A pessoa acha que é inocente, mas não. É crime e está tendo condenação já.
Avançamos. A gente está falando muito de segurança, isso é legal porque estão tendo notícias sobre segurança e agora é que Polo e Virtus 2020, todas as versões passam a ser equipadas com o controle de estabilidade, todas com motor a partir de 1.6, só que ficaram mais caros. Mas vale a pena pagar um pouquinho mais? Controle de estabilidade, tem gente que fala, eu dirijo devagar, eu não corro, eu não preciso disso. Precisa sim. Você pode estar na estrada e cruzar um cachorro ou um gato, e você vai desviar do cachorro. A hora que você desvia do cachorro, você não dá um golpe na direção, não precisa estar a 200 por hora não, a 70, 80 por hora. Deu um golpe na direção, o carro tende a rabiar, a rodopiar e escorregar a traseira. Isso é que o ESP não deixa acontecer, porque quando ele escorrega a traseira, você corre um risco enorme de sair da estrada, cair no barranco ou bater no abismo. Você pode escolher. Avançamos agora com Fiat Argo 2020. A gente fez um trabalho legal, um levantamento. Analisamos todas as versões do Argo e listamos qual vale mais a pena para o leitor que está pensando em comprar esse carro, que está tendo boas vendas, né? O compacto da Fiat está crescendo em vendas, se não me engano foi o quinto carro mais vendido. Esse é o comparativo que a fábrica adora. Por quê? Quando a gente faz um comparativo, um carro da Fiat contra um da Volkswagen, um da GM contra um da Honda, aí um ganha e outro perde, né? Esse comparativo aí, nós esquecemos de avisar para a Fiat para mandar o cheque, porque nós só comparamos o próprio Fiat Argo. Então, qual é melhor? Tem 1.0, 1.3, 1.8, tem com mais acessório, com menos. Qual que é o melhor? Não conto, não vou dizer. Vocês façam favor de acessar o nosso portal autopapo.com.br e ver qual que nós achamos melhor. Não vou dizer que foi o 1.3. Entregou de bandeja, mas vai lá e entenda por que 1.3 foi escolhido o campeão do nosso comparativo, autopapo.com.br. Porque, como o Boris gosta de falar, o Autopapo é para quem gosta de carro e para quem não gosta, mas precisa dele. E a gente traz esses comparativos para o consumidor saber o que escolher, qual é o mais vantajoso. Voltamos à legislação. Bolsonaro é refutado em estudo técnico de radares. A Folha de São Paulo publicou, a gente repercutiu, que o DENIT, o próprio DENIT questionou a informação, a ideia do presidente de tirar os radares das rodovias federais. Esse presidente tem cada ideia. A sorte nossa é que ele fala uma coisa e volta atrás no dia seguinte. Agora, ele dizer que radar é a indústria da multa, tem alguns radares que realmente ele tem razão, ficam estrategicamente colocados para te multar. Agora, tem muitos que ficam estrategicamente colocados para te proteger, para te obrigar a reduzir a velocidade antes de um cruzamento, de uma curva perigosa. Agora, o presidente que vai me desculpar, mas dizer que vai tirar os radares para dar ao motorista o prazer de dirigir, vai me desculpar. Prazer de dirigir, então, é andar a mais de 100 por hora, andar em excesso de velocidade, porque se você vai tirar o radar é para permitir que todo mundo saia acelerando aí, feito um louco. Eu acho isso um absurdo, dar o prazer de dirigir. Você quer ter prazer de dirigir, vai para a pista, vai acelerar seu carro, numa corrida, num rally, no lugar para isso, não no meio da rua. Muitos puxões de orelha hoje, hein, Boris, você está dando no pessoal. Você acha que eu sou bravo demais? Você também está dando, não sou só eu não aponta para mim não. Com um agravante sobre essa medida que o número de mortes no Brasil é subestimado, né? A gente fala em 50 mil, 40 mil. 40, 50, mas a realidade é diferente. Aqui no Brasil as coisas são curiosas. Vocês sabem como é que é calculado, como é que é montada essa estatística de que tem no entorno de 40 mil mortes no Brasil em acidentes de trânsito todo ano? Com as pessoas que morreram lá na hora do acidente. Mas se o cara chegou no hospital e morreu 2 horas depois, e no dia seguinte, em outros países, as estatísticas são feitas em função
das mortes até semanas depois do acidente, é claro. Por que só quem morre na hora do acidente? Isso significa que essas 40 mil mortes, que se diz o número aqui no Brasil, está muito abaixo da realidade. E para tentar diminuir esse número alarmante, temos a campanha Maio Amarelo. Todo ano acontece essa campanha para conscientizar o motorista dos perigos de andar em alta velocidade, fazer ultrapassagem proibida, em resumo, não obedecer à legislação e não ter cuidado no trânsito. E a estatística desse ano, o mote é que a cada dia 4 crianças perdem a vida no trânsito brasileiro. Algumas como passageiras, outras como pedestres. E nesse ponto de pedestres, tome muito cuidado. Você que está nos vendo deve ser um apaixonado por utilitário esportivo, o SUV, que agora está na moda, todo mundo quer ter um SUV. Depois dos SUVs aumentaram muito as mortes no trânsito, principalmente das crianças que estão atrás, porque no Brasil ainda não é obrigatória a câmara de ré. E tem muita criança nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países morrendo porque o motorista, às vezes o pai, a mãe, um familiar, dá uma ré e atropela a criança. Atenção para isso. Mais uma das desvantagens do utilitário esportivo. Mito ou verdade? Dá para fazer o carro pegar no tranco com uma corda? Andou circulando aí na internet, redes sociais, WhatsApp, um vídeo falando que se você está numa garagem, lugar apertado, você precisa fazer seu carro pegar no tranco, você enrola uma corda na roda dianteira, levanta ele no macaco, engata uma marcha, a terceira ou a quarta, enrola uma corda e puxa. Aí você gira a roda gira o motor e o motor pega. Isso é para quando você está sem bateria, no plano, e não tem jeito de fazer o carro pegar na descida. A internet está dizendo que você tem que colocar em terceira ou quarta. O Sérgio Melo, nosso engenheiro de teste, resolveu puxar uma roda com a caixa engatada em quarta. Os nossos leitores aí, internautas, protestaram, falaram que tem que ser de terceira. Então nós vamos puxar a orelha do Sérgio Melo, vamos falar: Sérgio Melo, põe terceira e puxa. Será que vai pegar? Atenção, tchan, 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 tchan. Esse aí você não vai entregar o resultado, não. Não, porque nós não fizemos ainda mesmo. Mas lá no Autopapo tem toda a dinâmica desse teste e a resposta: mito ou verdade? Mito ou verdade para câmbio Power Shift. Nos Estados Unidos teve uma ação coletiva, uma organização abriu um pedido de apelação contra acordo firmado em 2017, quando a Ford pagou 35 milhões de dólares a consumidores que tiveram problema com o Power Shift. Aqui no Brasil, no máximo que teve foi o reparo e a extensão da garantia, né? O consumidor aqui não foi tão bem tratado pela Ford como o dos Estados Unidos, não. Lá eles reclamaram as mesmas coisas do Power Shift, que vibra, que não passa marcha, que você tem que parar na estrada, na beira da estrada porque esquentou demais a caixa de marcha, os mesmos defeitos. Só que lá eles processaram a Ford. E a Ford fez um acordo, pagou quanto você falou? Inicialmente 35 milhões de dólares. 35 milhões de dólares. Disse o advogado da Ford que se ele fosse levar, porque foi um acordo coletivo, para todo mundo tantos mil dólares, que se ele fosse fazer o acordo individual um por um, que ia chegar a bilhões de dólares. Mas agora o pessoal resolveu encrencar de novo com a Ford por causa desse Power Shift, muito adequadamente chamada de Power Shit, em vez de Power Shift. No Brasil não temos mais Power Shift. Acabou. Nenhum carro da Ford hoje em dia. Os que tinham saíram de linha, o Export foi substituído, o Power Shift, pelo automático tradicional. O Focus não tem mais, o New Fiesta não tem mais, e o K, quando recebeu o câmbio automático ano passado, já recebeu o automático convencional. Ford ainda, falamos da aposta da marca em SUVs para se recuperar no mercado brasileiro. Está precisando mesmo. Tem 4 modelos, hoje já tem o Edge e o Export. Ela vai trazer mais o
Escape, que já tem nos Estados Unidos e na Europa, e vai trazer também o Territory, que acabou de ser lançado na China. Com isso, ela pretende ter 4 utilitários esportivos no Brasil: Territory, Escape, Edge e o nosso EcoSport. Essa é uma ideia global da Ford: parar com automóveis e insistir em picapes, utilitários esportivos e veículos comerciais. Aqui no Brasil, a Ranger vai continuar vindo da Argentina, e com a Ranger mais esses 4 SUVs, e o Ka, que é o nosso compacto de entrada da Ford, continua sendo feito em Camaçari. É isso, encerramos nosso retrovisor, olhamos e comentamos as principais notícias da semana. Acessem autopapo.com.br para nos acompanhar, nos prestigiar, comentar as matérias, criticar, elogiar. Temos o e-mail redacal@autopapo.com.br, redação@autopapo.com.br, nosso canal no YouTube. E é isso. Obrigado, Boris. Obrigado ao meu copiloto aqui, o Felipe. Um bom fim de semana para todos e não deixem de ficar sintonizado com o nosso autopapo.com.br. Nós estamos ali com as notícias diariamente, hora a hora. E você já nos conhece. Nós aqui matamos a cobra e mostramos o pau, hein? Até mais, gente. Obrigado.